Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa agora é com o engenheiro Francisco França. Ele é presidente da Beneficente Portuguesa de Belém. Doutor França, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Finalmente, né, Mauro? Eu aceito. Uma entidade centenária de grande importância na cidade, na área hospitalar, e que agora rejuvenesce com o surgimento de um novo hospital, São João de Deus. O senhor já teve a oportunidade de falar aqui no Argumento que esse nome São João de Deus é em função do primeiro santo português, não é isso? Isso. Então tem o Hospital Dom Luís I e agora o Hospital São João de Deus. Os dois são mantidos pela Beneficente Portuguesa de Belém. É isso? Isso. Então a Benemérita Sociedade Beneficente Portuguesa do Pará, ela foi criada no século XIX. E ela tem, então, mais de 160 anos, 170 anos de história. Foram várias gerações que passaram e a Beneficente Portuguesa chegou a esse ponto pelo trabalho de todas essas gerações, que a gente entende que são mais de 16, rápidas contas ali, são mais de 16 gerações de portugueses, né, e luso-descendentes. Essas entidades, que em alguns lugares é beneficente, como no caso de Belém, em São Paulo é Beneficência Portuguesa, né, elas não têm uma relação entre si, são entidades completamente independentes, né? Elas foram sempre criadas pela comunidade portuguesa nesses locais. Para dar assistência para os migrantes? Inicialmente, sim. Né? A Beneficente Portuguesa do Pará, ela teve um grande avanço quando houve a primeira grande crise de febre amarela. E aí o governador da época, no final do século XIX, procurou, a Beneficente já estava se estruturando, procurou aquela comunidade, aquele conjunto de portugueses e pediu então para que fosse agilizado a construção do primeiro hospital da Beneficente Portuguesa. E foi esse que tem 160 anos, que foi o Dom Luís I. Primeiro foi um prédio que ficava na 15 de novembro, depois um outro prédio na Presidente Vargas, na Praça da República, e depois, ainda no século XIX, o Hospital Dom Luís I, né, na própria Generalíssimo Deodoro. O Hospital Dom Luís I é tombado, aquele prédio? Sim, o principal tombamento dele é a escada. Aquela escada a gente não pode fazer nada, nem colocar. A escada de entrada ou a escada interna? A escada de entrada. É mármore. Aquela escada de pedra portuguesa. Pedra portuguesa. Né? Então a gente não pode mexer. A estrutura da fachada, ela tem, como os arquitetos chamam, tem interesse à preservação. Então tudo que a gente vai fazer naquela fachada, a gente tem que comunicar e fazer uma apresentação do que pretende se fazer. Né? Agora, internamente, está tudo moderno. Já foi toda mexida e reformada. Isso. São prédios novos. O recheio interno é completamente novo. Eu falando com um engenheiro que toma conta de vários hospitais, não haverá impacto de estrutura entre o novo hospital, que é ligado por uma passarela, ou o antigo? Essa é uma discussão entre os arquitetos, né? Então, na arquitetura há aquela composição do antigo com o moderno. Então, pensado dessa forma. Foi pensado dessa Não forma. Há previsão de modernizar também o lado antigo? A fachada, o entorno, a gente não pode fazer isso. Tá? Nem subir um prédio no lugar dele? Não, também não. Aquilo é aquilo mesmo. E há sim, dentro do projeto, a gente, no canto da João Balbi com a Generalíssimo, existe um prédio pequeno que foi construído ao longo do tempo, que a tendência, hoje funciona um banco de sangue, inclusive, a tendência é a gente demolir aquele prédio para deixar mais espaço. Mais espaço e ficar mais visível a grande fachada da Beneficente Portuguesa. Toda vez que acontece isso, um prédio novo ao lado do antigo, a gente pergunta, não ficará duas classes de clientes? Uma classe no prédio antigo e uma classe mais abastada no prédio novo? Como é que vai funcionar isso? Bom, aí é bom a gente falar da ideia que está por trás da Beneficente Portuguesa. A Beneficente Portuguesa, ela é uma instituição filantrópica. Então, na estrutura de saúde do nosso país, a gente tem os hospitais públicos. Hoje, os hospitais públicos administrados por uma OS, uma organização social, os hospitais filantrópicos e os hospitais privados. Nossa estrutura, a gente atende 60%. Para ser filantrópico, a gente tem que atender uma série de leis.
Dentre essas exigências, 60% dos nossos atendimentos é para os clientes do SUS e o restante de planos privados e particulares. Então, as internações são geridas por uma central de internação? Então, o SUS tem uma regulação local que determina como nós deveremos utilizar esses leitos locais para o SUS. Então, ele já é reservado 60%? E o projeto, sim, exatamente. E o projeto, com os dois hospitais hoje, o Dom Luiz e o São João de Deus, quando foi desenvolvido, exatamente na ligação tem a maternidade onde eu nasci, onde a maioria dos paraenses nascem, ela vai ser totalmente a maternidade. Vai ser ampliada. Para a Boa Ventura, então é isso. A fachada da Boa Ventura vai ser maternidade. Totalmente maternidade. O que mantém a Beneficente insistir na maternidade, já que é o item hospitalar que menos rendimento gera? Você nasceu e eu nasci, né? Nós queremos que continue. É um nicho de mercado muito difícil, tanto é que outros hospitais, até privados, tentaram maternidade e não conseguiram, porque economicamente é difícil de manter. Não dá o retorno, porque geralmente a parturiente usa só um band-aid e sai no dia seguinte. Pois é, muito rápido, muito rápido. Nascem hoje na Beneficente Portuguesa cerca de 25 bebês em média por dia, né? E isso aí faz com que seja atrativo para que as equipes médicas trabalhem, né? Hoje nós somos a segunda maternidade de Belém, a primeira é a Santa Casa, nasce um pouco mais. E nós somos a segunda, mas tem toda uma estrutura completa. O bebê, quando nasce na Beneficente Portuguesa, já sai com a carteira de identidade, já sai com o CPF, né? Temos toda essa estrutura de vacinação, de testes, os testes de pezinho, orelhinha, olhinho, já faz todos. Então é uma maternidade totalmente modernizada. Totalmente. E agora será modernizada fisicamente. Sim, nós vamos, na verdade, acrescentar algumas ferramentas que são hoje muito comuns e o público e o cliente gosta. Nós temos o centro obstétrico, nós temos a UTI neonatal, nós temos a UCI, nós temos todos os apartamentos, todas as estruturas, mas nós não temos a sala para o pai receber os amigos e tomar o uísque quando nasce o bebê, ou, no nosso caso, o vinho do Porto. Vinho do Porto. Né? Então, nós precisamos ter isso aí para ficar mais completa. Esse é o ponto que a gente vai trabalhar nesse projeto, que é acrescentar apartamentos. São suítes familiares, né? Isso. Mais conforto e mais modernidade no recebimento do bebê, que é a alegria, né? A alegria da família. Os associados originais de famílias portuguesas ainda representa que percentual? O que é que ainda é usado do hospital para aqueles que originaram o hospital? Bom, a Beneficente Portuguesa não é um plano de saúde, ela é uma associação de sócios. Então, esses sócios são convidados a cada ano a participar da diretoria, né? Hoje somos 9, hoje nós temos 2 mulheres na diretoria, que foi também um avanço que nós tivemos nos últimos tempos. Então, esses sócios é que fazem acontecer na Beneficente. E tem filhos, hoje a maioria dos nossos associados são portugueses antigos, são portugueses que vieram para cá. Mas que geração já está, mais ou menos? Hoje nós temos 4 associados com mais de 100 anos de idade, né? Mas temos associados também de 20 e poucos anos. E esses associados ainda usam os serviços do hospital? Qual é o percentual? Sim, o associado ele tem o direito de usar todos os serviços que existem na Beneficente Portuguesa. Eventualmente, algum serviço que não exista na Beneficente Portuguesa, o associado não faz jus. Mas como nós estamos um hospital completo, temos hoje 5 altas complexidades em cirurgias e tudo mais, a gente atende basicamente em todas as especialidades e o associado tem esse atendimento na Beneficente Portuguesa, contribuindo com uma parte desse atendimento. Doutor França, pelo que se vê na envergadura do prédio, o novo hospital São João de Deus vai ser quase que o dobro do que é atualmente a Beneficente.
Atualmente, a beneficente, a própria diretoria, que, digamos, seria uma diretoria amadora, o senhor é engenheiro, embora gestor, é engenheiro e assim por diante, conseguem gerir tranquilamente o hospital tem uma boa imagem, presta um excelente serviço. Mas agora o negócio ficou muito grande, né? Mais do que o dobro, quer dizer, de repente de um hospital a beneficente passa a ter 3 hospitais. Como é que vai ser a gestão desse novo hospital? Bom, isso realmente é o nosso grande desafio agora. O primeiro desafio foi fazer um projeto, né? Na época que nós fizemos o projeto, nós trouxemos um escritório de renome nacional, do Zé Carlos Brossi, e a gente tinha muito... Belém, na época, sofria um grande boom de construção civil. Nós tínhamos aquele terreno do hidroterápico, que você lembra, né? E não tinha nada ali. A beneficente tinha doado para a prefeitura. Aprendi a treinar karatê no hidroterápico com o pai do Machida. Sim, olha. Que era o chefe lá, o professor lá. Sim. Uhum. Então, saiu aquele chalé veio então para o bosque, né? E ficou o terreno lá e a beneficente portuguesa, passando por sérias dificuldades no início dos anos 2000, né? Até que ao final nós tomamos a frente vamos usar esse terreno para um hospital, para o fim da beneficente portuguesa, que é uma atividade filantrópica, e não vender para a especulação imobiliária que acontecia em Belém na época. Que devia ser uma pressão muito grande para isso, pela localização, que é excelente. Localização, e na época Belém estava lançando prédio toda semana, era construção, muita construção, né? E aí então nós fizemos esse projeto com aquele receio, será que a gente vai conseguir? E quando o Brossi veio aqui a Belém, ele disse, vocês querem continuar a ser filantrópicos? Sim, nós queremos continuar a ser filantrópicos. E a primeira coisa que ele disse é a seguinte, então não pode ser separado, tem que ser um projeto interligado, os 2 hospitais têm que ser interligados, porque vocês não podem ter 2 farmácias hospitalares, não pode ter 2 lavanderias, não pode ter 2 cozinhas hospitalares, vocês têm que ter uma só, atendendo, vocês vão ganhar em escala, vocês vão crescer em escala, mas tem que ser uma só. E aí se partiu então para a passarela, né, interligando os 2 empreendimentos, e isso aí viabilizou a construção, que na época foi projetado em blocos, porque a gente não tinha certeza se ia conseguir levantar os blocos. Vocês tomaram o financiamento no Banco da Amazônia, Banco da Amazônia, né? Nós conseguimos, foi o nosso grande parceiro, e o hospital inicial da Beneficente Portuguesa, que na época foi construído em 20 anos, né, no século XIX, nós estamos fazendo em 5. Né? O dobro. O dobro de hospital, o dobro de estrutura física. Em 5 anos. Se não fosse o apoio, a participação do Banco da Amazônia, certamente isso não estaria acontecendo. Né? E agora o desafio, como você falou, o grande desafio é a gente colocar isso em funcionamento, né? E isso aí a gente está, então, trabalhando com empresas consultoras, né? Para exatamente nos direcionar. Mas vocês imaginem contratar uma empresa gestora especializada, porque hoje o hospital já funciona mais ou menos como hotel, onde tem as bandeiras, empresas hoteleiras que administram os hotéis, né, em redes, e isso já existe no hospital. Vocês pretendem, então, adotar uma bandeira gestora, é isso? A gente ainda não tem essa forma de trabalhar, de como é que vai ser. O que a gente tem de indicação é que a gente precisa, por trás, ter uma grande transformação de treinamento de pessoal, de preparação de uma equipe para fazer com que isso aconteça. Pessoal, é o grande problema na área hospitalar. Nós vamos a um breve intervalo e na volta eu queria abordar esse assunto com o senhor, ok? Tá? Eu volto já.